O caso sinistro de Webster Groves, Missouri. A assombração que marcou a história em Webster Groves, Missouri, Estados Unidos, teve como palco uma antiga residência de madeira com alicerces de tijolos, erguida por Bud Adams em 1890. A construção passou por um período despercebida, até se tornar o epicentro de fenômenos inexplicáveis. O primeiro registro da moradia pertenceu a um imigrante alemão que, junto de sua família, utilizava o local como um refúgio de verão. Eles permaneceram ali entre 1906 e 1944, sem incidentes conhecidos. Se você chegou até aqui, é porque curte um bom mistério, né? Então já chega chegando. Se inscreve no canal News Web Doc, deixa o like, ativa o sininho e comenta desde já o que você acha que vai acontecer nessa história real de arrepiar. Hoje, vamos entrar em uma casa onde o silêncio grita, e os fantasmas não pedem licença. Em 1956, a casa foi adquirida por outra família, os Furry, que tinham 2 filhas pequenas. A tranquilidade durou pouco. Poucos dias após a mudança, eventos perturbadores começaram a ocorrer, sempre no mesmo horário. 2 da madrugada. A senhora Furry relatou ser arrancada do sono por tremores inexplicáveis. Em uma dessas madrugadas, foi surpreendida por um estrondo violento em sua cabeceira. Ao acender o abajur, esperava encontrar um dano físico visível, mas não havia nada, nem marcas, nem rachaduras. Logo em seguida, ouviu uma batida poderosa contra a janela, como se uma criatura alada de grande porte tentasse atravessá-la. Mas não havia nada do lado de fora. Na manhã seguinte, ela desceu as escadas e encontrou no chão da sala uma luminária que sempre estivera firmemente presa à parede. Não havia explicação plausível para ela ter se soltado. Passos começaram a ecoar pela casa dia e noite, subindo e descendo as escadas, sem cessar, como se alguém, ou algo, buscasse desesperadamente por algo que não conseguia encontrar. Sempre paravam na parte superior do lance de escadas. O Sr. Furry dormia profundamente, mas não por muito tempo. Certa noite ele acordou bruscamente ao ver uma figura translúcida e branca atravessando a porta do quarto. Saltou da cama e, ao abrir a porta, viu a aparição seguir flutuando pelo corredor, em direção ao quarto de sua filha, antes de desaparecer. Tentando se acalmar, ele se convenceu de que eram apenas reflexos de faróis, mas algo em seu instinto dizia o contrário. Com o tempo, a família começou a se acostumar com a presença, até que tudo piorou. Durante o café da manhã, a filha mais nova revelou ter visto uma senhora vestida de preto surgindo em seu quarto durante a noite, segurando a mão de um menino silencioso. Em outra ocasião, a menina disse que essa mulher havia tentado atingi-la com uma vassoura, embora o golpe não tenha a machucado fisicamente. Após quase uma década de convivência com os fenômenos, os Furry decidiram abandonar a casa em novembro de 1965. O imóvel foi então alugado por uma nova família. Os Wolf. Claire Walsh, a mãe, logo testemunhou o inexplicável. Enquanto preparava o jantar, percebeu o cachorro da casa se encolher, paralisado de medo. Ao seguir o olhar do animal, viu uma figura nebulosa com forma humana, atravessando silenciosamente a cozinha, como uma presença do outro mundo. Na sala de estar, Claire refletia em silêncio. Algo estranho rondava aquele lugar. Fantasmas. Ela pensou sem sentir o medo que talvez deveria. Na verdade, aquela ideia já a acompanhava desde que visitara o imóvel pela primeira vez. Desde o começo, ela percebera algo. Uma energia diferente, quase sufocante, mas tentara se convencer de que era apenas fruto da imaginação. Claire sempre acreditou possuir uma sensibilidade incomum, quase como se fosse capaz de captar pensamentos alheios. Quando criança, havia tido experiências inexplicáveis, como a vez em que pressentiu a morte de uma amiga momentos antes da notícia chegar. Com o tempo, tornou-se impossível ignorar o que acontecia na casa. À noite, o local parecia despertar, ganhando vida com sons misteriosos. Era como se algo invisível percorresse os cômodos, especialmente no andar superior.
Ela e o marido chegaram a comentar com alguns vizinhos, e foi quando ouviram um relato que os deixou alarmados. Uma família que pretendia comprar a casa fora alertada por um conhecido. Um hóspede que ficara por lá em algumas ocasiões, e diante das manifestações perturbadoras que testemunhou, insistiu que o local era assombrado. Diante disso, os Carroll optaram por adquirir a casa vizinha em vez da original. Mas os fenômenos não cessaram. Numa noite, a senhora Walsh, atual moradora, acordou com um cheiro insuportável, semelhante a carne em decomposição. Era como se a própria morte estivesse presente na sala. Desde então, percebeu que a porta do sótão, sempre fechada por ela antes de dormir, aparecia misteriosamente aberta pela manhã. Certa vez, ouviu nitidamente o som da porta se abrindo e fechando diversas vezes durante a madrugada. Perguntou ao marido se ele havia subido até lá, e ele confirmou, mas disse que fora apenas uma vez. Quem então abrira a porta nas outras ocasiões? Com o passar dos dias, passos podiam ser ouvidos no sótão quase todas as noites. E por mais que fechassem a entrada, no dia seguinte ela estava entreaberta novamente. O sótão servia apenas para guardar móveis antigos e alguns objetos esquecidos. Em uma de suas visitas ao local, Sra. Walsh encontrou o espaço todo revirado. Pesados baús estavam abertos, gavetas escancaradas. Ao examinar uma delas, encontrou plantas antigas de construção assinadas por Henry Jim, o primeiro proprietário da casa. Outros móveis também haviam sido deslocados de forma estranha. Nada parecia ter sido tocado pela família. O que ou quem estaria mexendo ali? De repente, um vento gelado percorreu o cômodo, deixando sua pele arrepiada. No dia seguinte, por volta das 4 da manhã, acordou com passos no corredor. Alguém, ou algo, caminhava de um lado para o outro. Mais uma vez, às 4 da manhã, desceu até a sala de jantar e encontrou a porta do armário aberta. Dentro, talheres e utensílios estavam dispostos de forma diferente. Não foi a única coisa. Ao acordar em outra manhã, notou que suas roupas haviam sido remexidas. Sua filha Sandy também já havia mencionado ouvir as gavetas abrindo e fechando sozinhas. Em um dia qualquer, a senhora Walsh foi até o porão enquanto Sandy brincava. De repente, ouviu o som de passos leves correndo pela sala de jantar, como se uma criança estivesse em plena brincadeira. Pensou instintivamente que fosse Sandy. Mas quando subiu, encontrou a menina ainda entretida no andar de cima, sozinha. Quando a senhora Walsh chamou por sua filha e não obteve resposta, sentiu um calafrio estranho. Decidiu subir as escadas para ver se ela estava no quarto, mas ao chegar lá, o andar estava vazio. O que a perturbou profundamente foi o fato de ter escutado com clareza o som de passos apressados, passos pequenos como os de uma criança correndo pela casa. Ótimo! Agora parece que ganhamos mais um fantasma mirim para passear por aqui, murmurou para si mesma com ironia, mas já sentindo que algo de muito errado estava em curso. Nenhum dos filhos estava em casa naquele momento, e o único presente era o Sr. Walsh, que ainda permanecia na cama. Mais tarde, quando ele desceu para preparar o café da manhã, ouviu o som de passos leves subindo as escadas. Pensou que algum dos filhos havia retornado, mas ao verificar, novamente não havia ninguém. Quando os demais voltaram para casa, ele compartilhou o ocorrido. A conclusão que chegaram, por mais absurda que parecesse, era que talvez aquela casa abrigasse mais de um espírito. Pelo menos 3, acreditavam eles. Poucos dias depois, a senhora Walsh estava no porão cuidando das roupas quando algo a fez congelar. Um suéter que estava pendurado caiu de forma abrupta, como se tivesse sido arremessado, aterrissando aos seus pés. Não havia corrente de ar. Todas as janelas estavam fechadas. A peça não apenas caiu, ela foi lançada com precisão. Muito bem, Sra. Jane. Foi você que fez isso? Em seguida, como se uma voz lhe respondesse direto na mente, ouviu: Meu nome é Mary. Dias se passaram. Certa manhã despertou com a estranha sensação de que havia alguém no sótão. Diferente das outras vezes, decidiu não confrontar a sensação. Mas na manhã seguinte, foi verificar e encontrou tudo mudado. Os móveis haviam sido reposicionados. Um antigo baú agora estava no centro da sala. A casa de bonecas da filha havia sido deslocada.
e uma caixa de ferramentas que ela nunca vira antes estava ali, como se sempre tivesse feito parte do ambiente. O chão empoeirado exibia marcas de pegadas pequenas. Alguém, ou alguma coisa, havia escrito algo no pó. Ela tentou decifrar o nome, mas não conseguiu. 2 dias mais tarde, sozinha em casa, começou a ouvir vozes abafadas vindas do andar de cima. Correu até o sótão e, mais uma vez, encontrou a porta entreaberta, como se tivesse acabado de ser usada. Na manhã seguinte, ouviu alguém chamando por uma criança naquele mesmo cômodo, embora soubesse que ninguém mais estava em casa. A essa altura, acreditava estar captando fragmentos de um passado esquecido, ecos espirituais deixados para trás. Às 5 da manhã de outro dia, acordou com o som de uma máquina de escrever. A única máquina da casa estava no quarto da filha, Wendy. Ao verificar, viu que fora usada recentemente, a tampa colocada de forma errada e uma boneca posicionada sobre ela. Ninguém da família havia tocado naquilo. Naquela noite, enquanto jantavam, as luzes da sala de jantar acenderam sozinhas. O cachorro da família, que sempre fora tranquilo, havia se tornado inquieto, ansioso, e agora se recusava a descer para o porão ou mesmo a circular livremente por algumas áreas da casa. Após um ano convivendo com esses fenômenos, os Walsh decidiram que era hora de partir. Resolveram construir uma casa própria, do zero, com receio de herdar espíritos ainda mais perturbadores se comprassem outra construção antiga. Mesmo no último dia na residência, ouviram passos correndo pelos cômodos vazios. Hoje, o imóvel pertence a Robert e Jim Wheeler, e eles também relataram experiências semelhantes. Passaram pelos mesmos sustos, sentiram as mesmas presenças. Até hoje, moradores da região juram que aquela casa continua ativa e assombrada. E se você achou essa história arrepiante, imagina o que ainda vem por aí. Então não vacila. Se inscreva no canal News Web Doc, deixa o like, compartilha com os corajosos do seu círculo e comenta aí embaixo o que você faria se estivesse nessa casa. A gente se vê no próximo caso sombrio. Até lá. E cuidado com o que se esconde no escuro.